Nós vamos falar sobre as doenças causadas por vírus, ou seja, virose, para dar continuidade ao nosso segundo bimestre. A primeira doença causada por vírus, a gente vai trabalhar a AIDS. E o que é a AIDS? Então, a sigla já está dizendo que é a AIDS. A, adquirida, não é? I, imuno, D, deficiência, e S, síndrome. Então, é síndrome da imunodeficiência adquirida. Aqui no Brasil era para ser SIDA. Era para ser aqui no Brasil SIDA. Só que SIDA com S, em vez de C, era com S. Por quê? Porque a gente ia dizer síndrome da imunodeficiência adquirida, certo? Por isso que a gente, em alguns lugares do Brasil, ela é conhecida como SIDA-AIDS, só com SIDA com S. Então, qual o vírus transmissor da AIDS? É chamado de HIV. Então, HIV quer dizer o quê? Vírus da imunodeficiência humana. Então, qual é o sintoma do HIV? Primeiro sintoma é o quê? Febre alta, passando dos 40 graus, certo? Depois, perca de peso. Você vai ficar muito magro, né? O corpo vai perdendo líquido, vai perdendo peso. Depois, qual é o outro sintoma? Diarreia. Então, a diarreia que vai fazer que você perca muito peso. E depois você vai ter muita dor na articulação. Então, ele vai provocar no seu organismo uma erupção de sintomas, certo? Então, as doenças oportunistas, né, são aquelas doenças que vai atacar o seu sistema imunológico. Como o quê? A meningite, a tuberculose, certo? Um resfriado, né, o vírus da influenza entra no seu organismo como doença oportunista. Então ela vai atacar o quê? Esse sistema imunológico, principalmente as células dos linfócitos, né? Que é a célula aqui, ó, como o TCD4+, ok? Então isso aqui vai acometer um conjunto, como a gente falou lá no começo, conjunto de sinais e sintoma, que é chamado de síndrome. Então isso aqui foi o que a gente viu na primeira doença. Vamos para a segunda? Então, dando continuidade à segunda doença, né, que mais mata no mundo, a gente vem agora para gripe e resfriado, certo? Só que a gripe é causada por um vírus chamado influenza. E o que é que acontece nesse vírus chamado influenza? A infecção, não é, dele, que vai fazer o quê? É uma infecção comum e que pode ser também fatal. Qual a diferença da gripe para o resfriado? No início, não tem diferença nenhuma, certo? Então, você vai ter o quê? Febre, você vai ter dor, não é? E a diferença vai começar a existir a partir do 3º ao 5º dia. Que no 5º dia, se for resfriado, o organismo vai absorver, né? Porque o resfriado vai só atacar as mucosas nasais e garganta. E a gripe não. A gripe vai continuar afetando todo o seu organismo. Então daí você vai perceber quando é gripe, porque ela vai passar do 5º dia e vai começar a acometer as vias respiratórias superiores, certo? E você vai perceber que é um resfriado porque o principal sintoma do resfriado vai ser a coriza. E os vírus envolvidos no resfriado vai ser mais de 200 vírus, sem ter identificação. Por quê? Porque eles não são tão prejudiciais quanto da gripe. Que o da gripe vai ser a influenza. Tanto pode ser H1N1 ou outros vírus acometidos, porque o vírus está em constante
modificação, certo? Então ele vai adquirir novas formas, novos formatos, né? Para acometer o seu organismo. Continuando a gripe, não é? A gente vai falar hoje também um pedacinho do coronavírus, certo? Por que a palavra corona? Porque o vírus dá a impressão que você está vendo uma coroa a olho, né? Microscópico, você só vê ele através do microscópio, né? Então ele é formato micro. Por quê? Porque ele dá a impressão que você está vendo uma coroa. Por isso que é chamado de corona, da família dos corona, família extensa, certo? Mas o que a gente vai ver agora é o que está dando mais trabalho, que está acontecendo mundialmente, essa pandemia. Então, por que o nome Covid-19? Cor quer dizer corona da família dos coronavírus. Vi quer dizer vírus, né? D quer dizer díase, que significa doença. 19 por quê? Porque o vírus foi descoberto no ano de 2019. Então o vírus foi descoberto no ano de 2019. Então o que aconteceu aqui? Foi descoberto no dia 31 de dezembro, lá em Wuhan, na China, ok? Então, quais os sintomas do coronavírus? Os sintomas mais aparentes e notórios são dor no corpo, tosse seca, diarreia e febre elevada. Esses são os principais sintomas da Covid-19. Se aparecer esse sintoma, corra na unidade de saúde, porque eles já vão diagnosticar você. Agora, se você tiver, não é, com falta de ar e tendo a impressão que você vai se afogar, aí são as formas mais graves da doença. Então, aí você já deve ir, segundo o Ministério da Saúde, você já deve ser encaminhado para um hospital de referência que trabalhe diretamente com a Covid. Dando continuidade à nossa aula, vamos para a terceira doença que mais mata no mundo, ok? Então, agora a gente vai falar da dengue, né? Então, quais são os vetores da dengue, causadores da dengue? São os mosquitos Aedes aegypti e o albopicus. Então, o Aedes aegypti é causador da dengue e o Aedes albopicus é causador de quem? Da zika e da chikungunya, que anos anteriores afetou a nossa comunidade, certo? Então, quando a gente fala dessas doenças, né, que são da família da dengue, essas duas doenças aqui, os sintomas são quase todos semelhantes. E o sintoma que você vê em todas as doenças é o quê? Febre alta, não é? Dores nas articulações. Onde tem articulação, tem dor, certo? Que é um sintoma peculiar de quase todas as doenças. Depois vem o quê? Manchas avermelhadas no corpo. Depois vem mal-estar, dores nos olhos, certo? Irritação na pele. Tá certo? Tudo isso são sintomas tanto da zika como da chikungunya ou da dengue. Tudo isso aqui é uma doença também causada por vírus e que mais mata no mundo. Existem dois tipos de dengue, certo? Existe a dengue clássica, que é essa dengue normal que a gente tem no dia a dia. E existe a forma mais grave da doença, que é chamada de dengue hemorrágica. Quando você sentir esse sintoma mais elevado, não é? A febre mais alta, as dores mais frequentes, então você tem que correr para a unidade de saúde, que só quem pode dar o
HD é os médicos. HD significa hipótese diagnóstico. Só quem pode dar é o médico, certo? Então, o que devemos fazer para prevenir a dengue? É a maneira mais peculiar possível. Exemplo, não deixar a água parada, porque antigamente o que era que a gente sabia? Que a água limpa, ele só proliferava na água limpa, ele só põe os ovos na água limpa. Hoje não. Ela põe os ovos, a fêmea põe os ovos, tanto na água limpa como na água suja. Por quê? Porque, de acordo com a gente tem a tecnologia que vai avançando, o vírus está sofrendo mutação constante, né? Só voltando à nossa sequência das primeiras aulas, a gente vai ver aqui agora o sarampo. E o que é sarampo? É uma doença viral, né? Que pode ser evitada por meio de vacina, tá certo? Então, qual a vacina que pode evitar o sarampo? A tetraviral, né? Que serve tanto para o sarampo, como para a cachumba e para a rubéola. Então, é a tetraviral. Serve para 4 doenças, certo? E entre essas estão o quê? O sarampo, a cachumba e a rubéola. Então, dando sequência aqui, ó, poliomielite. Poliomielite é uma doença causada pelo um vírus, que é chamado polivírus, que vai afetar onde? A medula espinhal, né? Dentro da medula espinhal existe uma estrutura que é cinzenta, tá bom? Que ela vai afetar ali, dali ela vai paralisar todo o membro locomotor do nosso corpo. Então, ela tem cura? Tem, através da vacina. Se você prevenir seu filho contra a poliomielite, você vai tomar a vacina, que é aquela vacina que a gente conhece pela polio. Que são o quê? O que é vacina? São vírus atenuados que vai fazer a proteção da sua criança, tá certo? Então, o que você vai fazer aqui para prevenir essa doença? Só levar a criança ao posto de saúde, né? Essa vacina começa dos primeiros 6 meses de vida e vai até menor de 5 anos. Cachumba é uma infecção causada pelo paramyxovírus que infecta as glândulas salivares. E a prevenção é a vacina chamada tetraviral, certo? Que ela vai prevenir o aparecimento dessa doença. Herpes é uma infecção contagiosa causada por 2 tipos de vírus. O varicela zoster, né? Que é causador da catapora e do cobreiro popularmente, e pelo vírus herpes 1 e 2, que causa a herpes simples. Depois você vem e tem também a rubéola, que é causada pelo rubivírus, que também é uma doença infecto-contagiosa. E que essa rubéola ela tem vacina, faz parte da vacina tetraviral. Então, para a gente finalizar as principais doenças causadas por vírus, ou seja, viroses, a gente vai encerrar com a idofobia, que é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus, conhecido popularmente como vírus da raiva. O nome científico dele é lisavírus, que é transmitida pela saliva do animal contaminado, né? Que vai até os vasos periféricos e atinge o sistema nervoso central, ok? Então, essa foi a nossa videoaula sobre doenças causadas por vírus. Vejam quantas vezes quiserem, certo? E depois vai estar lá no Classroom a atividade e o resumo, ok? Se gostou, deixe seu like,
Se inscreva no canal e até a próxima aula.